E aí galera, beleza? Tudo sossegado, tudo tranquilo? Meu nome é Salatiel Júnior e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que os religiosos vão ficar putos da vida comigo. O pessoal vai meter o pau, vai vir gente aí querendo pregar, falar que não é assim, blá blá blá, blá 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 blá. Por que que muitas pessoas não acreditam em Jesus Cristo? Pelo menos 2/3 do planeta não acredita, né? Eu enumerei 10 motivos por que as pessoas não acreditam nele. Eu quero deixar bem claro que antes de eu começar a expor aqui os motivos, eu não vim fazer esse vídeo aqui para ficar metendo pau em religião, não é nada disso. Eu só gostaria que os religiosos, os cristãos, todo aquele que acredita em Jesus, né? Por que as pessoas não acreditam nele, né? Por que tem tantos ateus, céticos, agnósticos, filósofos e por aí vai que não acreditam nele? Eles têm um motivo para isso, não é à toa. Ninguém deixa de acreditar ou acredita em algo à toa, tem um motivo. Então eu gostaria de expor aqui os 10 motivos que, na minha opinião, são os mais pertinentes, né? É claro que existem mais, muito mais motivos, mas foram os motivos que eu achei interessante expor aí para vocês, tá ok? Então vamos lá. O primeiro motivo, porque eu acredito que a maioria das pessoas não acredita em Jesus, é o fato de não haver evidências concretas, fora os evangelhos, de que realmente Jesus tem existido. Para pensar, um homem que andou sobre as águas, que multiplicou milhares de pães e peixes lá para uma galera tremenda, lá tem relatos que foi até para mais de 5.000 pessoas, curou diversas enfermidades, ressuscitou mais de 3 pessoas, né? Inclusive vocês estão vendo aí essa passagem, Mateus diz que quando ele estava lá para ser crucificado, mortos saíram dos sepulcros e muitos viram, vocês estão vendo aí a passagem de Mateus. Ou seja, um homem que fez coisas tão grandiosas que até hoje ninguém jamais sonhou em fazer, não há nenhum outro relato dele em nenhuma outra fonte. Como prova disso, né, a única fonte que nós temos, uma das poucas, né, fora os evangelhos, é um livro de Flávio Josefo, ele que era um judeu, um historiador da época, e ele escreveu um livro que chama História dos Hebreus. Eu vou mostrar para vocês, ó, deixa eu pegar aqui. Olha a grossura desse livro. Ó, esse aqui está aqui, ó, História dos Hebreus. Aqui está, ó, de Abraão a queda de Jerusalém. Então, Flávio Josefo era um historiador. E olha isso, gente. Quantas páginas. Eu vou até fazer questão de olhar. São, não sei se vai dar para ver aí, ó. São 1568, não sei se vai dar para ver no vídeo ou vai estar desfocado. Um livro com 1568 páginas. E o que ele tem falando sobre Jesus? Um parágrafo desse tamanho. E eu não sei agora que página que tá, deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu devo ter marcado. Bom, se você ler esse livro, eu tive a felicidade de ler ele inteiro, demorou pra caramba. E nesse livro aqui só tem um parágrafo desse tamanhozinho assim, falando de Jesus. E você vai ler esse parágrafo, depois você vai pesquisar na internet, você vai mais a fundo, você vê que foi um acréscimo à história. Não, Flávio Josefo não escreveu isso. Tanto é que se você arrancar esse parágrafo e continuar lendo o texto, não muda nada. Era para no mínimo aí ter umas 200 páginas, no mínimo, chutando baixo. O cara que fez tantas obras, ele era para ter muitos relatos. E não tem, é só um textinho. E foi descoberto recentemente também que esse texto foi um acréscimo, que não foi Flávio Josefo que escreveu. Então a primeira razão porque muitas pessoas não acreditam em Jesus é pela falta de evidências. Então você vai pesquisar sobre Jesus histórico, você não acha nada. Então você só vai achar mesmo um conteúdo ligado aos evangelhos. Esse livro aqui que eu terminei de ler, Quem Jesus Foi e Quem Jesus Não Foi, do Bart Ehrman, eu aconselho, não sei se dá para ver aí, ó. Eu comprei recentemente esse livro aqui. Ele fala com relação a exatamente isso, né? Tem um capítulo aqui que ele fala... Bart Ehrman é um estudioso da Bíblia, ele leciona teologia, conhece muito o Novo Testamento. E ele fala exatamente isso, que não há evidência. Quando você vai pesquisar o Jesus histórico, o que a maioria dos estudiosos, as pessoas fazem é tentar arrancar alguns pedacinhos de verdade nos evangelhos. Mas é complicado, né? Um cara que fez o que ele fez, se é que fez, né, essas obras, esses milagres, esses sinais, e não tem nada escrito, não tem nada. Não tem nenhum relato, são só pedacinhos vagos que depois foram descobertos, que foi escrito bem depois. Não tem nada concreto, assim, palpável. Então há realmente uma lacuna, uma falta de evidências tremenda. Se você ler esses livros, se você for pesquisar, você vai saber por quê. Qualquer pessoa que for pesquisar, estudar a respeito de Jesus histórico vai ver que realmente no primeiro século, né, no primeiro século
da era comum, né, da era cristã, não há nada falando sobre Jesus, nada, somente os evangelhos. O segundo motivo parece bobo, mas é verdade, porque ele foi embora. Ele simplesmente ressuscitou e caiu fora. Foi lá com Deus. O que ele está fazendo lá no céu? Por que ele não está aqui na terra? Olha quantas coisas ele tem para resolver aqui. Quer dizer, ele largou o Espírito Santo. Tá bom. Ele largou a fumacinha imaginável. Boa. Legal pra caramba. Obrigado. Ajudou muito. Pra caramba. O terceiro motivo é porque ele não resolveu porcaria nenhuma. O que ele resolveu? O mundo ainda continua com guerra. O mundo ainda tem discórdia. O mundo ainda tem doenças. Quer dizer, ele não contribuiu em nada. Ele só veio aqui, fez o discurso dele e foi embora. Não ajudou em nada, não contribuiu para evolução nenhuma. Simplesmente o que nós temos hoje são igrejas e uma galera tremenda aí pedindo dinheiro, né? Pastores aí arrancando o couro das pessoas, arrancando dinheiro de tudo quanto é lado, né? E o catolicismo não é diferente, né? Tanto é que tem um país, né? O Vaticano lá é só... Se vocês têm Facebook, vocês viram, né? Umas imagens rodando aí do Papa, cheio de ornamentos e tal, enquanto na África lá a gente morrendo de fome. Era isso que Jesus veio fazer? Trazer essa discrepância, essa coisa absurda aí. O quarto motivo porque as pessoas não acreditam em Jesus é porque tudo se baseia em ter fé, em acreditar sem ter evidência nenhuma. Então você não tem nada palpável, não tem nada substancial, né? Você não tem nada assim que comprove realmente que ele existiu, que ele realmente está vivo, como os cristãos gostam de afirmar. Então simplesmente você tem que ter fé, acreditar sem ter evidência nenhuma. E acreditar sem ter evidência nenhuma é complicado, né? Todas as religiões fazem isso, né? Você tem que acreditar sem ter evidência nenhuma. Aí não dá, né? Aí fere todo o raciocínio lógico, fere toda a razão, né? Fica difícil. O quinto motivo é o seguinte: todas as milagres, as obras que as pessoas atribuem a Jesus, as outras religiões também fazem a mesma coisa. Então a pessoa é curada, a pessoa tinha lá caganeira, hoje não tem mais, tem uma dor de barriga, não tem mais, a vida dela melhorou, etc, etc e tal, e ela atribui isso a Jesus. As outras religiões fazem igualzinho. Como aqui no Brasil o cristianismo é forte, você vai lá na Índia, as mesmas coisas acontecem. A pessoa tem dor de barriga, também foi curada, etc, etc. Eles atribuem isso a Krishna. Já no continente asiático, o pessoal atribui isso aos poderes de Buda, da meditação, blá, 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 blá. Então não tem nada diferente. É que, como nós vivemos no Brasil e a gente está aqui fechado nesse mundo cristão, principalmente quem é religioso, ele acredita que só o dele faz milagres, só o Deus dele que é o santo, né, o bonzão. Isso não é verdade, porque se você pesquisar, se você ver em outras fontes, você vai ver que as outras religiões têm as mesmas características. O sexto motivo por que as pessoas não acreditam em Jesus, para aqueles que estudam, para aqueles que já pesquisaram a fundo, é a questão da credibilidade no Novo Testamento. Como eu mencionei anteriormente, as únicas fontes que nós temos sobre Jesus são os evangelhos. Fora isso, você só tem alguns textinhos picados, como disse lá do Flávio José, um trechinho bem pequenininho. E o problema dos evangelhos é o seguinte: primeiro que eles foram escritos 40 anos depois dos fatos ocorridos, supostamente ocorridos. Os apóstolos e Jesus falavam em aramaico, e os apóstolos eram um bando de iletrado. Então um era pescador, então eles não tinham, naquela época não é que nem hoje, todo mundo lê e escreve. Naquela época ler e escrever era um privilégio. Então os apóstolos eram todos, vamos dizer assim, ignorantes. E os evangelhos foram escritos em grego, né? Então é complicado, né? Escritos por pessoas totalmente distintas. Se você for estudar isso a fundo, você vai ver que, além disso, né? Além de ele ter escrito só 40 anos depois, o primeiro evangelho, né, que é o de Marcos, você vai ver que há muita discrepância entre um relato e outro. Isso que eu estou falando não é novidade, que há contradição no Novo Testamento, isso não é novidade para ninguém. Todos os teólogos, historiadores, todos aqueles que estudam o Novo Testamento sabem disso. Ó, esse livro aqui, como eu mencionei anteriormente, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, do Bart Ehrman, fala a respeito disso. Também tem esse, ó, Que Jesus Disse, o que Jesus Não Disse, do mesmo autor, do Bart Ehrman. Então esses livros eles comprovam, eles demonstram, e você pode pegar a Bíblia e se certificar disso, que há realmente várias contradições. Mateus fala de um Jesus, Lucas fala de outro, Marcos fala de outro Jesus e João também fala de outro. Cada um descreve um Jesus com características, e isso é provado, né, nos livros deles, vai mostrando. Também tem esse outro livro, ó, do Gilson Gondim, da Bíblia aos Múltiplos Universos. Todos esses livros aqui são apenas alguns da minha biblioteca. Todos esses livros eles demonstram, né, a quantidade exorbitante de contradição que existem na Bíblia, né? Como eu estou falando de Novo Testamento, eu vou me ater à questão de Jesus. Um dado importante: por que os evangelhos não merecem crédito, né? Por que eles não são confiáveis? Aqui fala, né? Somente 8 de 27 livros do Novo Testamento foram escritos pelos autores que conhecemos. Então tem esse problema, não foram escritos pelos autores
Então, foram escritos muitos anos depois, imagine, 40 anos depois. Se você se aprofundar no estudo disso, eu recomendo esses livros aqui. Se você se aprofundar no estudo sobre a questão do Novo Testamento, a questão da figura de Jesus, você vai ver que há enormes contradições, cada um via de um jeito. E eu particularmente acredito que esse Jesus que as pessoas pregam aí, que fez todos esses milagres, ele provavelmente não existiu, não há evidência nenhuma disso. Se você for uma pessoa séria, uma pessoa dedicada, que for se aprofundar nesse estudo, você vai perceber que não tem como o Novo Testamento ser confiável, né? Não tem como a gente confiar no Novo Testamento. Então esse é o sexto motivo porque muitas pessoas não acreditam em Jesus. Se você pesquisar, se você for a fundo, se você abrir a sua mente, deixar de lado os preconceitos e falar assim, vamos ver o que o Sala está falando, vamos ver se é verdade. Não sou eu que digo, viu, pessoal? Não sou eu que estou dizendo que o Novo Testamento é em contradição. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 8 foram escritos pelos próprios autores, ou seja, Mateus não escreveu Mateus, João não escreveu João. Então não sou eu que falo isso não. Os próprios estudiosos, os próprios teólogos, as pessoas que realmente se aprofundaram no estudo bíblico, eles dizem isso. Eu só estou repassando para vocês. Se você duvida, vá a fundo, pesquise, estude e você vai ver que eu tenho razão. Sétimo motivo é porque ele é um mentiroso. Sala, como você tem coragem de falar que ele é mentiroso? Sim, ele é mentiroso sim. Há N promessas lá que não... Há várias promessas, há várias passagens na Bíblia em que supostamente, né, pelo menos está escrito, né, Jesus disse que todo aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez e a fará maiores, né? Eu já mencionei isso em vídeos anteriores. Então ninguém faz sinais, ninguém faz milagre, ninguém cura porcaria nenhuma, né? Tá cheio de amputado, tá cheio de gente aí que precisa aí de cura e não cura porcaria nenhuma, né? Inclusive teve uma matéria no SBT da pastorinha, lá da menina pastorinha. Uma senhora foi tentar ser curada, não curou porcaria nenhuma. Aí teve outro cara lá que tinha câncer, acabou morrendo, não foi curado. Eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo. Então, ele é um mentiroso, não cura porcaria nenhuma, é tudo psicológico, tudo baboseiro. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá que tem muita coisa que não acontece, na vida real não acontece. Lembrando o caso da Patrícia Almeida, quem acompanha meu canal. Quando eu pedi para ela evidência, o que ela faz? A pessoa se estriba, né? Eu não vou falar! Na hora de eu pedir comprovação, as pessoas comprovam realmente que Jesus é um mentiroso. O oitavo motivo é um dos mais, assim, eu acho, sérios, porque Jesus não conseguiu manter os originais, os escritos originais. Hoje nós não temos os escritos originais. Então o que nós temos hoje é cópia de 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 cópia cópia de cópia de cópia de cópia dos manuscritos. Então são cópias muito posteriores. Então, por exemplo, de acordo com Bart Ehrman, que é um estudioso, inclusive eu recomendo esse livro, né, O que Jesus disse, o que Jesus não disse, foi um dos livros que abriu minha mente para esse problema sério. Um dos manuscritos mais antigos que nós temos é do ano 300. Então, não se tem o livro de Mateus, Marcos, todos aqueles livros do Novo Testamento, a gente não tem mais o original. Ué, por que Jesus não manteve os originais? Pô, os originais eram importantíssimos, quer dizer, ele se desfez. Então esse é um motivo muito forte porque as pessoas não acreditam em Jesus. Porque ele com tanto poder, não teve poder suficiente para manter os escritos originais, né? Isso é muito questionável. O nono motivo por que as pessoas não acreditam em Jesus é o seguinte: todas as suas promessas, todas as suas profecias, etc, tudo para depois, tudo isso, todas essas monte de contexto, doutrina, tudo que é de bom vem depois da morte. Então depois que você morrer, aí sim você vai para o céu. Depois que você morrer, enquanto você estiver aqui na terra, pau no teu rabo, né? Então todas as promessas, tudo vem depois. Então aqui na terra você se fode e depois que você morrer, no céu, aí sim tudo vai acontecer de bom. Aí no céu vai ter ruas de ouro, palácios, blá blá blá. Quer dizer, então a vida é no dia a dia, no levantar, não é depois que a gente morre. Depois que a gente morre, aí ninguém sabe, né? Porque é fácil, né? Você fica só projetando para a morte, enquanto você está vivo, suga o seu dinheiro, suga o seu tempo. Só que depois que você morrer, aí sim você vai ter tudo de bom. Quer dizer, é difícil de acreditar num negócio desse, né? Só mesmo uma pessoa que não para pensar, que não raciocina, ela vai aceitar isso com facilidade. E o décimo e último motivo por que a maioria das pessoas não acredita em Jesus, e esse eu acho que é um dos motivos muito fortes, é porque ele não se difere muito, não. Ele não é muito diferente de um chefe da máfia, não. De um traficante, de um assassino. Porque ou você acredita nele, ou você engole goela abaixo, sacrifica toda a sua inteligência, toda a sua razão, ou você aceita ele, segue ele, ou você vai para o inferno. Então, um chefe da máfia faz a mesma coisa. Ou você segue minhas ordens, ou eu te mato. Se você acompanha os jornais, se você acompanha aí as notícias,
O tráfico é a mesma coisa. Como é que o traficante lida com aqueles que são traidores? Como é que o traficante lida com aquele que não concorda com ele? Ele vai lá, passa a mãozinha, dá beijinho? Não é assim não, filho. É morte. Ó, giletão. Então, Jesus não é muito diferente de um mafioso, não. Ele é intolerante, ele não aceita que as pessoas discordem dele. Se você for bom, se você for educado, se você tem uma vida legal, se você respeita o próximo, isso não vale nada. Isso pra ele não vale nada. Se você não acredita nele, isso não quer dizer nada. Então você tem que aceitá-lo do jeito que é, pronto, acabou e foda-se. Então é difícil, né? Tá ok, pessoal? Então esses foram os 10 motivos que eu acredito serem os mais pertinentes. Claro que muita gente vai falar, ô Sala, tem esse motivo aqui, tem isso aqui também. Eu concordo que tem mais coisas. Mas eu enumerei esses 10 porque eu acho que esses 10 eles conseguem sustentar bem as principais razões porque as pessoas não acreditam nele. Tá ok, pessoal? Espero que você, religioso, você cristão, tenha entendido por que as pessoas não acreditam. Obrigado a todos. Quem quiser me adicionar no Facebook, o link é esse que está aparecendo no vídeo. E até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.